A gente vem com o tema Homens Forjados por Deus. E já observamos aqui várias pessoas trazendo colocações em cima do Jeremias 18:6. E a gente sabe que mudanças não são fáceis, de hipótese nenhuma. Você sabe que mudanças, ela traz consigo várias situações. Medo. Será que eu vou conseguir? Desconfiança talvez da própria pessoa. Será que eu não vou conseguir? Mas toda a mudança, ela nunca vai ser para pior. Ela sempre vai ser para melhor. Então, por isso o tema, Homens Forjados por Deus. Porque a cada momento da nossa vida há uma mudança. E quem está fazendo isso na nossa vida é o oleiro. E ninguém melhor do que Deus. Por isso, não tenha medo da mudança. Não tenha medo da mão do oleiro. Porque ele só vai lhe levar para lugares seguros. Ele só vai mudar para melhor. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Não Jeremias, 2 Timóteo 2, de 20 a 22. Amém? 2 Timóteo 2, de 20 a 22. A palavra do Senhor fala: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda obra. O 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Amém? Nós não estamos saindo do tema. Mas eu, lendo a palavra do Senhor, e em Jeremias 18:6, que nós acabamos de ler, vem falando que Deus pode pegar um vaso e transformar esse vaso da forma que Ele quer, que Ele deseja, estando na mão do Senhor, estando sobre as rodas e o oleiro trabalhando. E 2 Timóteo, ele vem nos falando que numa grande casa, certo, há vários tipos de vaso, ou na igreja do Senhor, ou aqui na IBMA, há vários tipos de vaso. Aqui Paulo, ele vem tratando da nossa vida espiritual, e somos comparados a um vaso de barro, e sabemos que o vaso, ele vai ter o valor daquilo que está dentro dele, não é isso? Então, o vaso vai ter um valor daquilo que ele contém. Aí, por que Deus comparou nós com um vaso de barro? Porque se temos aqui vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau e vasos de barro. Mas quando nós, na lógica humana, vamos pensar num vaso, e se eu tivesse que escolher um vaso desse, que aí vem falando a Escritura, na minha lógica humana, eu como humano, eu venho dizer assim, olha, eu vou querer um vaso de ouro, eu não vou querer o de prata,
Eu não vou querer o de pau, eu não vou querer o de barro, certo? Mas eu vou querer um vaso de ouro, na nossa lógica humana. Porque esse é que tem valor, esse é que vale alguma coisa. E aí eu pergunto, mas por que Deus então escolheu vaso de ouro ou de prata? Mas escolheu um vaso de barro. Um vaso que poucos querem ter em casa. Que muitos, quando saem para a rua, aqui em Salvador, na Avenida 7, vai comprar um vaso para botar sobre a mesa, vai escolher um vaso, não de barro, mas o melhor que puder comprar, não é isso? Mas Deus não, Deus escolhe a coisa simples, uma coisa assim que talvez diante da sociedade não tenha valor, né? E de repente, numa loja de um vaso de R$100, Deus escolhe um de 50, ou compra um de 50 centavos, um vaso simples. E aí eu tive pensando, e o Espírito Santo me levou a pensar o seguinte: olha a fabricação do vaso de ferro, olha a fabricação do vaso de pau, olha a fabricação do vaso de ouro, olha a fabricação do vaso de plástico, de vidro. Há uma diferença. Sabe qual é a diferença? Quem já viu um torno e a pessoa fazendo um vaso de madeira, ele não tem contato com o vaso. O que está em contato com o vaso é uma espécie de um formão para tornear o vaso. Quem já viu a fabricação de um vaso de vidro, ele não tem contato com o vidro. Ele vai soprando e vai formando e usando umas espátulas para dar forma. Quem já viu a fabricação de um vaso de plástico, não há um contato. Ele recebe uma temperatura e chega no molde e acaba pegando um formato. E de ferro assim diante. O vaso de barro precisa ter contato. O vaso de barro precisa ter contato. É por isso que Deus escolheu o vaso de barro. Porque Ele quer ter contato comigo e com você. Porque quando Ele está fazendo vaso de barro, Ele vai sentindo e vai tirando aquilo que a gente chama de impureza. Ele vai removendo as impurezas do vaso, que está no barro. Então, por isso que Deus escolheu um vaso de barro. Ele não escolheu outros vasos, porque Ele quer ter o contato com a gente. E quando a gente vê o oleiro fazendo um vaso, a gente vê que ele não usa nem luva, ele utiliza. Não, ele não pode ter luva, porque ele precisa sentir a peça, ele precisa sentir o formato, e ele passa para ali justamente o que ele deseja, a forma que o vaso se encontre. É por isso que Deus não escolheu outro tipo de vaso. Diante da sociedade, a gente assiste os filmes de Jesus e vê Jesus escolhendo um bocado de vaso que para a sociedade não tem importância nenhuma. Mas a gente vê Jesus escolhendo o sal e a luz do mundo, que são os paralíticos, que são as pessoas que, diante da sociedade, são escarnecidas, são ninguém, mas paralítico, pessoas que não são tão doutoras assim na linguagem, pessoas que não estudaram, pessoas que não têm um trabalho, mas que diante da sociedade é escarnecida, mas Deus escolhe esses tipos de vaso para Ele trabalhar. É por isso que Deus não escolheu outro tipo de vaso. Quando a gente vai lá em Gênesis 2:7, a gente vê o olheiro trabalhando. O olheiro fazendo, vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis 2:7. O que é que diz a palavra em Gênesis 2:7? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí está a primeira formação, aí está o oleiro trabalhando.
no primeiro vaso, o homem, e formou Deus o homem do pó da terra. Não somos outro tipo de vaso a não ser do pó da terra. E Deus, ele forma o homem do pó da terra. E aí está o olheiro trabalhando. Mas só que o texto diz que nessa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. E a gente vai chegar lá. Por que alguns se tornam esses vasos de desonra? Se na formação do Éden, todos nós, ou quando o homem foi feito, ele foi feito o primeiro vaso de honra. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. O que diz a palavra em Isaías 64, 8? Mas agora, ó Senhor, Tu é nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todo nós obra das Tuas mãos. É por isso que Deus escolheu o barro. É por isso que Deus escolheu o barro, porque somos todos obras da mão de Deus, todos nós feitos pela vontade de Deus, e Ele é o nosso Pai. E o texto fala que nós, nessa grande casa, há vasos de honra e vasos de desonra. E que tipo de vaso eu vou ser, ou o tipo de vaso eu quero ser? Porque na caminhada, nós acabamos adquirindo certos produtos, ou certos itens que vamos colocando dentro do vaso. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Certo? E que vaso eu quero ser? E de que forma eu tenho que me tornar esse vaso? O vaso de honra é aquele que glorifica, é aquele que exalta o nome do Senhor. E o vaso de desonra é aquele que não tem compromisso com Deus. Quando a gente compra um vaso, e como é que eu sei um contexto aqui para a gente comparar um vaso de honra e vaso de desonra? Quando você compra um vaso de honra, é aquele que quando chega uma visita, você quer servir com aquele vaso, é aquele que está sobre a mesa. Mas o vaso de desonra é aquele vaso que a gente compra e coloca nos lugares mais escondidos, vamos dizer assim, uma lixeira, né? E a gente não quer que ninguém veja, fica ali escondido, fica ali para ninguém observar, ou ninguém ver aquele tipo de vaso. E às vezes muitos se tornam esse vaso de desonra e querem ficar escondido, porque um dia foi vaso de honra, um dia glorificava a Deus, mas um dia também se tornou um vaso de desonra, e hoje quer ficar escondido. E eu não posso, de hipótese nenhuma, deixar que essas coisas penetrem dentro de mim. A exemplo, dá 2 exemplos aqui, para a gente observar. Daniel e José. Os dois têm a história mais ou menos que parecidas, mas os dois são vasos de honra. Os dois foram tirados da sua nação. Os dois foram levados para outras nações. Mas nenhum quis se contaminar com as coisas do mundo. E permaneceram um vaso de honra até o fim das suas vidas. É essa atitude que a gente tem que ter. Temos que permanecer firme com o Senhor. Temos que ser um vaso de honra para Deus. Porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E não podemos ser um vaso de desonra de hipótese nenhuma. De manhã foi falado sobre Judas. Qual ensinamento que Judas recebeu diferente dos outros apóstolos? Nenhum. Ele recebeu o mesmo ensinamento. Ele recebeu a mesma instrução.
Ele viu os mesmos milagres. Ele participou de tudo. Mas ele preferiu ser um vaso de desonra. Porque essa escolha também cabe a nós. Permanecer como vaso de honra ou permanecer como vaso de desonra. A gente vê Daniel tirado da sua família. A gente vê Daniel tirado da sua parentela, do seu país, levado para outro país. A gente vê ele recebendo as instruções diferentes, mas aquilo que ele aprendeu lá, no país dele, na nação dele, ele preferiu trazer e não se contaminar com as coisas das outras nações. Tanto que Deus o exaltou. Ele permaneceu ali, vaso de honra. A gente vê Judas recebendo todos os ensinamentos, mas ele não quis ser um vaso de honra. Ele quis ser um vaso de desonra. Esse ensinamento cabe a gente, porque nós não estamos escapes de nada. Mas nós devemos vigiar, estar sempre atento daquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, eu vejo de tudo, porque não tenho como eu não ver. Eu ouço de tudo, mas eu tenho que reter aquilo que é bom. Eu tenho que botar dentro de mim aquilo que é bom. Porque não tem como você não escutar certas músicas quando você sai na rua. Não tem como você estar no trabalho e ver certas coisas, ou você andar na rua. Não tem. Se a gente pudesse colocar uma redoma em volta da gente, e a gente não enxergar, a gente não ouvir, seria tão bom. Mas não. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, a gente tem que reter o que é bom. Aquilo que me edifica, aquilo que me traz para a posição de um vaso de honra na presença do Senhor. Aquilo que me traz como um vaso que o Senhor Deus quer operar. Porque se a pergunta for feita, você quer ser que tipo de vaso? Claro que todo mundo quer ser um vaso de honra. Mas para ser esse vaso de honra, eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso estar numa posição diferenciada. E a palavra do Senhor, ela vem falando aqui, segundo Timóteo, vamos voltar para 2 Timóteo, o 21. Segundo Timóteo 21, 2:21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o Senhor, e preparado para toda boa obra. Nós observamos que numa casa há vários tipos de vasos. 2 Timóteo 2:20, relembrando, vaso de honra e vaso de desonra. Todos os dois vasos foram feitos pelo mesmo oleiro. Todos os dois. Mas a minha decisão me torna ser um ou outro. Mas como eu me tornar agora um vaso de honra, se eu não sou mais um vaso de honra? Que agora eu sou um vaso de desonra? Ou como eu continuar sendo um vaso de honra na presença de Deus? Aí a receita está aqui. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, sem mancha, né? Para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Só há uma maneira de ser um vaso de honra: purificação e santificação. Não são a mesma coisa, são diferentes. Purificação e santificação. Purificação, livrar-se das impurezas, Deus te purifica. E santificação, agora você é santo diante de Deus. Primeiro eu procuro a purificação, não a santificação, porque eu só vou ser santo se eu me purificar, e quem purifica é o Senhor, se eu me encontrar com Cristo, e Deus me limpar, e eu estar na mão do oleiro, e o oleiro começar a amassar a massa de novo, e procurar as impurezas e começar a retirar, aí eu sou purificado. E agora eu sou santificado diante do Senhor. Só há essas duas maneiras, porque se eu não procurar me purificar e santificar, como serei o vaso de honra? Como eu serei idôneo, sem culpa?
diante do Senhor, para que Ele venha operar uma boa obra dentro de mim. Porque eu, como servo do Senhor, como vaso, eu vou carregar uma joia muito preciosa dentro de mim. Porque o Senhor diz, fugimos das tentações. Eu não posso, de hipótese nenhuma, deixar de procurar a purificação e a santificação, porque é dessa maneira que eu vou me tornar um vaso de honra. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Desculpe, Romanos 9, do 20 a 21. Desculpe. O vaso de honra procura seguir a fé, a justiça, o amor. Olha o que falava a palavra do Senhor em Romanos 9, 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Se a gente continuar lendo o texto, Deus não faz ninguém para desonra, viu? A gente vai continuar lendo o texto aqui, está dizendo o poder que Deus tem para fazer tudo, viu? Mas, no 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? A gente sabe que quando o vaso ele está sendo formado pelo oleiro, voltando lá para Jeremias, aqui vão relembrar as pregações, o vaso ele vai estar na mão do oleiro ali sendo formado. Não é isso? Com todo cuidado. E chega um momento desse intervalo que ele não vai estar na mão do oleiro. Vai ter um momento que ele não vai estar na mão do oleiro. Não é que ele não esteja sendo cuidado. Não é que o oleiro não esteja olhando para ele. Não é que o oleiro não esteja preocupado com ele. Não esteja cuidando. Mas tem um momento que ele vai ter que ir para a fornalha e vai ficar lá, aparentemente sozinho. E nesse momento da fornalha, nesse momento da queima, aí as pessoas começam a replicar a Deus. O Senhor não me ouve, o Senhor não me vê, o Senhor não escuta as minhas orações, porque são os momentos da vida, os momentos difíceis, como o Zé Alves falou aqui no testemunho dele. Os momentos que o homem acha que está sozinho. Os momentos que o homem acha que a vida está dura demais. Os momentos que o homem acha que aceitou a Deus, mas agora se encontra só. Porque a diversidade veio. Mas Deus não escondeu isso da gente, né? Foi falado hoje na escola bíblica, né? Que Deus não escondeu da gente. A Bíblia é tão perfeita que Deus não escondeu nada. Se Deus quisesse esconder alguma coisa, Deus esconderia Davi. Não ia dizer que ele era o homem segundo o coração dele. E quem foi Davi? O que foi que Davi fez? Deus esconderia isso da Bíblia. Ó, vou esconder isso aqui para ninguém ver. Mas está lá registrado. Se Deus quisesse esconder os problemas, Deus não falava que a gente ia ter aflição. Ele só falava que tenha bom ânimo. Deus não escondeu nada disso. Eu não sei porque a gente desiste da palavra do Senhor, não sei porque muitos desistem da palavra de Deus, que quando analisa o texto já vê isso escrito. Já é para desistir logo. Não é nem aceitar Cristo. Está dizendo aqui que eu vou ter aflição, que eu estou indo para Cristo para sofrer, então eu vou desistir logo, para eu não ficar replicando contra Deus. Mas Deus está aqui. Ó. A primeira coisa que ele fala, ó, no mundo teria aflição. A segunda coisa que ele fala, tenha bom ânimo. Né? A primeira coisa que Deus fala, busca o reino dos céus. Depois eu penso se eu vou abençoar você com carro, com casa, dinheiro, seja o que for que cada um pense. Mas a primeira coisa que Deus fala é sempre as coisas espirituais. E as coisas demais são acrescentadas. Mas agora, por que o homem, homem, por que replica contra Deus? Porventura, a coisa formada. Se é Deus que me formou. Eu vou dizer a Deus, porque o Senhor me fez assim. Não. Eu tenho que aceitar a dádiva do Senhor.
Ou não tem poder sobre o barro para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Deus tem o poder de pegar aquele que hoje está sendo um vaso de desonra e que talvez se sinta excluído do meio do povo de Deus. Não se sinta assim, mas para aqui, para a igreja, para quem está em casa, não se sinta assim, mas volte para o oleiro, porque dessa mesma massa que ele lhe fez, ele lhe amassa e faz de novo, e faz um novo vaso para a honra e para a glória do Senhor, porque é isso que ele quer. Para aquele que já desviou da palavra do Senhor, que hoje se sente que é um vaso de desonra, retorna aos braços do Senhor, retorna à mesa do oleiro, à roda do oleiro, para que ele venha trabalhar de novo, mas dessa vez deixa de trabalhar. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 6, 37 a 40. João 6, 37 a 40. Amém? A palavra do Senhor diz assim: amém? A palavra do Senhor diz assim: mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. De hipótese nenhuma, Deus vai jogar os vasos que a eles chegaram fora. Olha o que a palavra do Senhor diz assim, olha, no 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se há alguma coisa boa em mim, se há alguma coisa boa em você, ou em você que está em casa, isso é de Deus. Agora, se há algum erro, isso é só nosso. Porque os erros são todos nossos. Porque os desacertos são todos nossos. Porque as falhas são todas nossas. Porque o sair da presença de Deus é decisão minha, não é de Deus. Porque Ele disse que não vai pegar um vaso e jogar fora. Ele disse que vai permanecer com o vaso. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Foi o pai que botou ele para fora da casa? Não. Ele decidiu sair. Ele ouviu as paixões do mundo e achou que lá era bom. Olha, pai, tudo que eu tenho o Senhor me dá porque é do meu direito, as minhas heranças. Só que ele saiu. E tudo que ele tinha, enquanto ele tinha amigos. Eu lembro de uma história de dentro de casa. E isso eu contar essa história, eu não posso errar. Mas eu lembro da história de meu pai. Pra vocês terem noção, já chegou na casa do meu pai, de festa começar sexta-feira e terminar domingo. Festa começar domingo e começar sábado e terminar quase segunda-feira, direto. E Joaquim, agora não tem mais nada. Cadê os amigos? Só restaram a gente agora. E aí foi chegando outros amigos que compreendiam a situação. Mas voltando para o filho pródigo, enquanto ele tinha tudo, ele tinha amigo. Mas ele decidiu sair. Ele decidiu ir embora e se tornar um vaso de desonra. Enquanto ele estava na casa do pai, servindo ao pai, Deus fazia boa obra nele. Mas ele decidiu sair. Quem decide sair por aquela porta da igreja sou eu. Deus não coloca ninguém para fora. Deus não leva vaso nenhum lá para fora para ser um vaso de desonra. Não. Ele quer que todos se tornem vaso de desonra. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, venha do jeito que está,
E todos que estão lá fora são vasos. E quando entra, ele vem da forma que está. Ele vem fumando, ele vem bebendo, ele vem de short, vem de sandália, vem das piores formas. Mas quando chega aqui, que coisa linda, né? A gente vê uma pessoa sendo transformado por Deus. Quem já teve esse privilégio, você vê uma pessoa que entra de uma forma assim, que muitos desacreditam, e quando você vê a pessoa está sendo transformada, você vê uma família restaurada, você vê o semblante da pessoa mudar, você vê a pessoa ganhar agora ânimo de vida, Deus restaurando, trazendo a vida a ela, e ela se tornando um vaso de honra. Muitos aqui passaram por isso. Se abríssemos um testemunho aqui, muitos falariam da sua vida, como Deus me transformou, como Deus me tornou agora um vaso de honra. Mas o vaso de desonra é a pessoa que quer sair. Porque Deus diz na palavra dele, todos que vêm a mim, jamais jogarei fora. Jamais jogarei fora. E para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 7. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 7. Amém? Você que é um vaso de honra, você que é um vaso que está na posição, você que é um vaso que guarda uma joia preciosa dentro de si, ninguém vê. Ninguém vê. Mas o que diz a palavra do Senhor? 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Se eu pudesse pegar a excelência de Deus, deixa eu voltar ao passado para entender o que eu quero falar. Se a arca de Deus ainda existisse, que era a presença de Deus, e todas as batalhas, todas as vitórias, conquistas e tudo, é porque a arca estava ali. E hoje eu chegasse num banco mundial, que as portas são quase 2 metros de espessura, de chumbo, e colocasse a arca de Deus lá dentro, protegendo a arca de Deus, essa honra e glória seria do banco, não seria de Deus, porque a gente ia pensar dessa forma. Lá dentro tem um tesouro guardado por uma segurança muito imensa, forte e poderosa, que ninguém pode se aproximar. Mas Deus não quis isso. Deus quis guardar a presença dele dentro de um vaso de barro. Dentro de um vaso de barro. E como é que você pega algo tão precioso? Eu digo, coisa mais preciosa que eu já ouvi falar, nunca peguei e vejo na televisão, é diamante. E colocar dentro de um vaso de barro e guardar dentro de casa. Como é que pode isso? Você pegar uma presença, Deus pegar a presença dele e botar num vaso de barro. E se esse vaso se rachar? Temos que ter cuidado para ele não rachar. Temos que nos purificar a cada dia. Mas a presença de Deus mora dentro de cada um de nós. A presença de Deus mora dentro daquele vaso de barro que outra hora estava na rua bebendo, fumando droga, brigando com a família, com a esposa, gastando dinheiro lá fora, que um dia encontrou a Cristo e hoje está aqui. É nesse vaso de barro que mora a presença de Deus. É nesse vaso de barro que muitos não entendem porque nós somos felizes diante das adversidades. Não estou dizendo que nós somos super crentes, mas eu estou dizendo que nós temos esperanças, que nós somos
forte com a presença do Senhor. E nada nos abala. Nos abala para cair, para desistir. Porque somos formados de sentimentos. Ficamos tristes, sim. Mas somos como a palmeira, que o vento bate, ela dobra e volta para o seu lugar, não quebra. Assim é o cristão. Porque mora dentro da gente a presença de Deus. A presença de Deus está em mim, está em você. E eu tenho que zelar por isso. Eu não posso me tornar um vaso de desonra, porque o que habita em mim é a presença de Deus. É isso que nós temos que entender a cada dia. O que é que está dentro de mim? É aquele que fez os céus e a terra, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que me dá vitória, aquele que me dá consolo, me dá esperança. É esse que habita em mim. E aí foi falado aqui na escola bíblica. Muitos desistem da palavra do Senhor. E para onde eu irei? Se só tu tem a esperança. Aí você está aqui dentro da casa de Deus, você está aqui louvando ao Senhor, com esperança, mas desiste da caminhada. Para onde é que vai? Vai lá fora continuar sem esperança. Vai lá para fora, voltar ao que era antes. Mas aqui eu estou com Cristo. Aqui Ele habita dentro de mim. Aqui Ele me dá esperança. E é esse vaso de honra que nós temos que ser a cada dia. O que a gente tinha lá dentro da arca? Porque hoje eu sou a arca, não sou a arca? Eu não sou a arca? Deus não habita dentro de mim? E o que tinha lá dentro da arca? A arca antiga. 3 objetos. Tinha o maná, não era isso? Tinha a tábua da lei, as tábuas, né? E tinha o cajado de Arão. O maná, por incrível que pareça, onde é que estava? Dentro de um vaso de ouro? Dentro de um vaso de plástico, de vidro? Não, dentro de um vaso de barro. Um vaso de barro. O maná. E nós, como arcas do Senhor, nós temos esses 3 elementos dentro da gente, que a sociedade aí fora precisa. Nós temos o maná dentro da gente, que é o pão da vida, que é Cristo, que oferecemos a essa sociedade. Olha o que eu tenho dentro de mim, o maná. E eu tenho que levar esse pão a cada dia para as pessoas, porque Ele disse que Ele é o pão da vida. E quem comer dele não terá fome. Fome de justiça, certo? Fome de leis, nada. Então você tem o maná dentro de você. Nós, como os vasos de barro, guardamos este maná. A sociedade precisa de direção, precisa de conselho. E o que tinha lá dentro? As tábuas da lei. E o que a gente tem aqui para oferecer? A lei do Senhor. Olha o que está guardado dentro da gente, o maná e a lei do Senhor. Vocês viram como nós somos tão importantes para Deus? Vocês viram como nós somos tão importantes porque somos um vaso de honra? E é isso que habita dentro da gente? E por fim, a vara de Arão, que floresceu e dá fruto. E esse fruto é amendoeira. E eu li, em breves palavras, a amendoeira, ela não para de dar fruto. E nós não paramos de dar fruto. Não devemos parar de dar frutos. Temos que dar fruto a cada dia. Você já viu o que habita dentro da gente? A presença do Senhor. Nós somos a arca, Deus habita dentro da gente. E a gente tem isso aqui tudo para oferecer. Só basta a gente se manter como um vaso de honra diante do Senhor. Porque Ele quer operar e trabalhar nas nossas vidas. Deus poderia muito bem descer e mandar os anjos, faça a obra e retira o ser humano? Sim, poderia, mas Ele não quer. Ele quer trabalhar através desses vasos de barro. Toda vez que você olhar no espelho, veja assim, eu sou um vaso de barro. E toda vez que eu olhar no espelho, vou dizer assim, cada dia eu estou sendo modelado por Deus. Porque enquanto você estiver aqui, você vai estar sendo modelado. De vez em quando você vai para a fornalha e é retirado, né? Porque nós não chegamos ainda à estatura
desse vaso perfeito. Um dia vamos chegar. Mas, por enquanto, a cada dia estamos recebendo essa modelagem do Senhor. Amém, irmãos? Viu? Então, não vamos deixar, de hipótese nenhuma, as aflições do mundo, as paixões do mundo, como diz em 2 Timóteo, que eu não li aqui para vocês, mas deixa eu ler aqui, 2 Timóteo 22, 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que o coração puro invocam ao Senhor. É disso que a gente tem que fugir. As paixões do mundo nos atraem. O mundo tem alguma coisa para oferecer? Tem. Não se engane, não. Tem. Tudo oferece tudo. Tudo o que a nossa carne deseja. Eu só não escolho a consequência, ou aquilo que vai vir. Né? Posso pecar, não pecar, só não escolho o que vai acontecer de retorno. Isso aí eu não posso escolher. Eu posso escolher pecar ou não pecar. Mas agora o que vai acontecer depois, eu não escolho. Então, foge das tentações do mundo. Certo? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com um coração puro. Invoca ao Senhor. É isso que eu tenho que estar a todo dia buscando. Fujo das tentações do mundo e procuro seguir desta forma, invocando ao Senhor a cada dia. Hoje também foi falado na escola bíblica, Viver Aqui, sobre esse livro aqui. Fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas dentro do assunto. Irmãos, vamos voltar a ler a Bíblia. Vamos procurar cada dia se fortificar. Ah, mas eu já li João 3,16 hoje, vou ler amanhã, vou ler depois. Se você acredita que a palavra de Deus se renova a cada dia, você vai ler João 3,16 hoje. Mas o momento que você estiver passando amanhã ou depois, ela vai se renovar. A palavra do Senhor, no nosso meio, ela está sendo pouco lida. E é por isso que às vezes a gente se enche de coisas e nos tornamos um vaso, ou muitos se tornaram um vaso de desonra. Foi cantado aqui pelas meninas um trecho da música que diz assim, se eu não me engano assim, eu me ouvia muito, né? E agora estou ouvindo ao Senhor. A música fala um trecho mais ou menos disso assim. Às vezes a gente se escuta muito. O que é isso? Eu acho, eu quero, eu sei que é assim. Mas não está ouvindo a palavra do Senhor. É por isso que às vezes as pessoas deixam a casa do Senhor e se tornam um vaso de desonra, por falta do conhecimento. Esse conhecimento só vem através da leitura da palavra. Só vem de invocar o nome do Senhor, de buscar a Deus a cada dia. Amém?